Porque aqueles que se chegam até Ele, Ele não vai rejeitar. Ele não vai mandar você embora. Se você chegar até Ele com o coração quebrantado, contrito, com o coração voltado para Ele, haverá a glória de Deus, haverá a presença do Senhor, e Ele vai se agradar de nós para a glória de Deus. Mas agora, como nos chegamos até Deus? Tiago, ele vai nos mostrar como nós podemos realmente nos chegarmos a Deus. Porque Deus é santo, Ele é puro, Ele é justo. Ah, mas meu Deus é amor, é. Muitos não entenderam o que é o amor de Deus, irmão. O amor de Deus nos constrange ao arrependimento. O amor de Deus nos exorta. O amor de Deus nos corrige para que nós não venhamos nos perder com o mundo. E Tiago vai dizer: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, ou duplo caminho, ou mente dividida em algumas traduções. Tem aquela pessoa que tem a sua mente dividida. Ou mente dividida, diz assim: purificai os corações. Olha só como é que Tiago ele nos ensina a lição de como nós realmente podemos nos chegarmos a Deus, agradarmos a Deus. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, vós que andam em dois caminhos, vós que tem a mente dividida. Muitas vezes, meus amados irmãos, escuta até um hino, mas quando às vezes em outro momento está ouvindo música do mundo, isso não vai agradar a Deus. Isso é dois caminhos, e dois caminhos não pode agradar a Deus. Às vezes pede até oração, às vezes pede até ajuda dos irmãos, mas às vezes não deixa a feitiçaria, não deixa a idolatria, às vezes não deixa os enganos, às vezes não deixa a mentira. E o mentiroso, meus amados irmãos, o pai da mentira é o diabo, e Jesus ele nos ensina que nós devemos deixar a mentira e andarmos na verdade para a glória de Deus. Jesus ele quer, meus amados irmãos, que a gente se decida se queremos ou não andar com Ele, viver com Ele. Porque o diabo, meus amados irmãos, ele aceita você praticar feitiçaria e ir na igreja, mas Deus não. O diabo ele aceita você andar na mentira e por um certo momento você falar a verdade, mas Deus não aceita. O diabo ele aceita você andar na contenda, andar na intriga, andar na fofoca, andar fazendo mal, mas Deus não aceita, meus amados irmãos. E nesta noite o Senhor manda dizer para todos: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, purificai as vossas mentes. Olhe para o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque está chegando o dia que a porta da graça vai se fechar, e quando ela se fechar não haverá mais oportunidade. Me lembro de um homem chamado o rei Davi. E olha que a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas este homem segundo o coração de Deus, ele esqueceu o momento, meus amados irmãos, da palavra. Não tanto esqueceu, eu coloco sempre esqueceu, porque ele deixou de praticar. Ele parou de vigiar. E preste bem atenção em um detalhe: Davi não parou de orar, Davi não parou de jejuar, mas parou de praticar a palavra, e a queda dele foi eminente. Muitos até oram, muitos até jejuam, mas esquece de obedecer os mandamentos, esquece de obedecer a palavra. E sem obediência ninguém pode agradar a Deus. Sem obediência, meus amados irmãos, a gente vai continuar vivendo no pecado, e o pecado é que nos separa do Senhor. E este homem, ele orava e ele jejuava. E tem muita gente assim: eu vou para a oração, mas não vai mais para a palavra. E é um perigo, irmão Moisés, quando a gente esquece do principal, que é a obediência. E olha só, meus amados irmãos, para as nossas vidas, esse homem ele começa a cobiçar. E tome muito cuidado com aquilo que você está olhando. Eu tento vigiar sobre isso, porque através dos olhos nós podemos ter treva ou luz no nosso corpo. Jesus vai falar em Mateus capítulo 6, se eu não me engano, versículo 22.
Ele vai dizer: aqueles que têm os seus olhos limpos, todo o seu corpo será limpo. Mas aquele que tem treva nos seus olhos, todo o seu corpo será tenebroso. Então olha só, meus amados irmãos, Davi, ele viu uma mulher que era linda. E a mulher também errou, porque estava fazendo também, se banhando aonde não poderia se banhar. Davi também não é o pecado, ele tem culpa, mas a mulher também tem. Então Davi, ele começa a cobiçar. Depois que Davi começa a cobiçar, lugar de ele ir para a palavra, e orar mais, buscar mais ao Senhor, não. Ele continuou no processo do pecado. E lembre-se disso, um pecado sempre chama outro. Um pecado sempre vai, meus amados irmãos, trazer outro pecado para que a gente se afunde cada vez mais nele. E quanto mais longe de Deus, mais pecado praticamos. Quanto mais longe do Senhor, mais uma vida ímpia vivemos. Quanto mais longe do Senhor, mais a gente se afunda no pecado, que é a miséria da humanidade. E olha só para as nossas vidas. Ele começou a cobiçar. E ele não parou por aí. Mandou saber que era mulher. Traz a mulher, agora vai adulterar. Depois de ele adulterar, ele não se contenta. Agora ele vai tentar encobrir o seu pecado. Porque muitas vezes é assim. Quando a gente está pecando, quando a gente está fazendo o que é errado, muitas vezes a gente não quer reconhecer, porque o coração está endurecido. O Satanás tem cegado o entendimento, e a gente não consegue mais ver o tamanho do nosso pecado, que desagrada a Deus. E muitos estão assim, meus amados irmãos, tentando encobrir os seus pecados, como fez o rei Davi. Não reconhece, não assume que pecou e que necessita de arrependimento para voltar para a presença de Deus. Depois que ele cobiça, adultera, vai começar a fazer projetos malignos, começar a projetar na mente: eu tenho que encobrir o meu pecado. Peraí, manda chamar Urias lá da guerra, o esposo da mulher. Eu chamo ele, ele vai para casa dele com a mulher, e o filho vai dizer que é dele. Mas Urias não fez isso. E quando Urias não fez isso, meus amados irmãos, Davi, ele continuou fazendo cada vez mais projetos malignos, projetos diabólicos, se afundando na profundeza do pecado. E por fim, Davi, ele mente. Ele começa a fazer projetos, meus amados irmãos, que desagradou totalmente a Deus. E ali, meus amados irmãos, quando Davi está no fundo do poço, ele não se contenta com o seu pecado, porque ele não conseguiu êxito em tentar encobrir e esconder o seu pecado. O que é que ele faz? Agora ele vai matar. Ele manda matar Urias. Olha só até onde o pecado, meus amados irmãos, leva um homem. Davi agora vai matar, mandar matar Urias. E o que acontece? Acontece que Davi passa mais de ano, ele passa orando, passa jejuando, pedindo bênção ao Senhor, pedindo socorro ao Senhor, mas a ira de Deus está sobre ele. Até chega um dia, porque Deus é misericordioso. Quem crê nisso nessa noite, que Deus é misericordioso? Quem crê que Ele é longânimo? Quem crê que Ele perdoa quem se arrepende para a glória de Deus? Então, para as nossas vidas, por misericórdia, Deus levanta o profeta Natan. Deus levanta o profeta Natan. E o profeta Natan chega até o rei Davi, conta-lhe uma história. E naquela história, meus amados irmãos, o profeta Natan vai dizer: você desprezou a palavra do Senhor. Quando nós vivemos no pecado, nós desprezamos a palavra de Deus. E quem despreza a palavra de Deus, despreza o próprio Deus. E Davi, meus amados irmãos, ouviu a palavra do profeta Natan. E preste bem atenção, que através de um profeta que falou a verdade para o rei tinha duas opções: ou aceitar a repreensão, ou então mandar matar, ou açoitar, ou mandar prender o profeta. Era o que acontecia antigamente. O rei Manassés até matava os servos do Senhor, porque não recebia a correção. Mas Davi, ele fez diferente. Não endureceu o seu coração, mas Davi preferiu se arrepender